Graça e paz a todos, amém? Que o amor do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu quero ler uma palavra aqui, uma palavra rápida. Ezequiel 37, onde Deus leva Ezequiel a um lugar que só tinha ossos, né? Um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Bom, eu quero fazer um comentário, desses versículos que eu acabei de ler. Ezequiel 37, eu já vi muitas pregações, milhares de pregações, e cada vez que eu ouço a pregação sobre esse tema aqui, Deus fala grandemente comigo e Ele sempre tem uma nova mensagem. Ele sempre tem uma nova mensagem, porque você pode pregar milhares de vezes o mesmo versículo, do mesmo capítulo, e Deus sempre fala no coração. A mensagem de Deus, ela se renova, ela nunca envelhece, ela renova dia após dia, amém? Essa é a palavra de Deus. Veio em mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ou seja, a nossa vida, ela deve estar inteiramente à disposição do Senhor, ao ponto de que quando nós movemos, é a mão do Senhor que nos move, é a mão do Senhor que nos conduz e que nos dirige para os lugares. E para onde que Deus levou Ezequiel? No meio de um vale de ossos seco, um lugar aonde o ser humano jamais ia para lá. Um lugar aonde, pela vontade humana, ele jamais iria para lá, para o meio de um vale de ossos secos. O que a pessoa vai fazer no vale de ossos secos? A pessoa vai para o lugar onde tem vida, onde tem pessoas, onde tem pessoas vivas, pessoas que estão em atividades, Mas no meio de um vale de ossos secos, o que uma pessoa vai fazer para lá, Por ele só, eu estou dizendo assim, pela sua vontade, ir para lá. Mas aqui quem leva o Ezequiel é o próprio Deus, a mão do Senhor, Ou seja, você tem se movido de acordo com a mão do Senhor, tem se movido, Ao lugar que você tem ido é o Senhor que está te levando. Porque se você vai para alguns lugares e o Senhor não está te levando, e você profetiza lá, e às vezes não acontece, porque não foi o Senhor que levou, não foi o Senhor que mandou, não foi o Senhor que disse, assim diz o Senhor, Não foi o Senhor que está dizendo através de você, assim diz o Senhor, mas é você mesmo que está dizendo por conta própria. Então por isso que às vezes as coisas não acontecem. E aqui o Ezequiel, aquele exército de ossos secos, reviveu porque foi uma ordem do Senhor, foi uma ordenança de Deus para ele, dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, amém? Outra coisa, ele me fez andar ao redor deles. Então o Senhor levou Ezequiel, não colocou no meio dos ossos, colocou no meio do vale, mas não no meio dos ossos, e me fez andar ao redor deles. Por quê? Não tem como você andar ao redor de alguma coisa estando no meio. Você só pode andar ao redor de alguma coisa estando do lado de fora. Ou seja, Deus te coloca em alguns problemas, para você profetizar. Deus não te coloca no meio do problema. Deus coloca lá no problema, mas não no meio. Porque por lado de fora você deve ter uma visão, deve ser uma ótica do que está acontecendo ali naquele momento, para você andar e ver exatamente, a dimensão do problema, para você poder agir de acordo com a ordem de Deus. Lembrei agora de Neemias, no livro de Neemias, quando ele vai reedificar os muros que foram destruídos,
ele sai de madrugada, à noite, né? E começa a ter uma dimensão da cidade, uma dimensão dos muros, sem ninguém saber. Ele foi quietinho. Ele foi ver, ter uma visão. Ele começou a andar na cidade, olhar para ver a situação que estava, para poder tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Então aí o Senhor colocou Ezequiel no meio desses vales, do vale de osso seco, né? O osso seco lembra a morte, né? O que Davi fala? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Já pensou Ezequiel naquele momento, no vale, né? Na sombra da morte ali, porque havia só ossos secos. Ele disse, onde que eu fui parar? Mas o Senhor que levou. Porque se o Senhor mandou, né, algo vai acontecer, o milagre vai acontecer. E olha só, ele me disse, filho do homem, ou seja, na condição humana, né? Deus, o ser soberano, o Todo-Poderoso, está dizendo, filho do homem, poderão viver esses ossos? Isso na perspectiva humana. O Ezequiel disse, Senhor Jeová, tu sabes, né? O Ezequiel, né, jogou a bola para Deus, né? Eu não sei, né? Eu não sei se poderão, mas o Senhor sabe, né? Aí o Senhor disse assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos, diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quando o Senhor manda, quando o Senhor disse, profetiza, ouve a palavra do Senhor, né? Até aquilo que não tem vida vai passar a ouvir, né? Até aqui, até naquele momento que você acha que, olha, aqui não tem vida, não há possibilidade na sua perspectiva humana. Aí o Senhor pergunta para você, poderá esse problema ser solucionado? Aí pela sua perspectiva humana você pensa, não pode. Aí você fala, mas tu sabes se pode ou não. Deus sabe, né? Aí então, Deus está dizendo, profetiza. Aí o Ezequiel diz, assim diz o Senhor Jeová. Olha só, assim diz o Senhor. O que está precisando hoje em dia, os profetas de Deus, é dizer, assim diz o Senhor. Não eu digo, mas assim diz o Senhor. Porque muitas profecias, muitos profetas profetizam, mas é dele mesmo, não é o Senhor que está mandando. Então por isso que algo não acontece, né? Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Eis que farei entrar o Espírito, quer dizer, vida. O que Deus faz em Adão? Soprou. E Adão se tornou alma vivente. Ou seja, um lugar que não tem vida, quando Deus sopra, né? Onde entra o Espírito, ali a vida, né? E ele profetizou, né? E ali levantou aqueles ossos secos, levantou uma multidão de pessoas com vida novamente. É assim que Deus faz, né? Naquilo que a pessoa considera que está morto, a sociedade que diz, não tem mais jeito, aquilo ali já foi, já não tem mais jeito, Deus vai e coloca vida. Às vezes a pessoa já foi um grande pregador da palavra de Deus, fervoroso, quando pregava as pessoas se convertiam, se arrependiam, e por alguma circunstância da vida ele largou tudo, né? Ele largou tudo e não faz mais a vontade de Deus, e às vezes na perspectiva humana ele não tem condições mais de voltar, e para Deus sim, tem condições, sim, tem solução. Às vezes você tem um parente, um familiar, né, que a sociedade já condenou ele, não, esse não tem mais jeito, e o Senhor está dizendo para você, né, profetiza na vida dele, né, profetiza, porque o Senhor vai fazer entrar vida aonde não tem, né? É essa palavra que eu quero deixar para vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus, amém? Fica na paz, em nome de Jesus.